Olá, nosso grupo é composto por Júlia Matos, Milena Menezes e Nayara Tavares, e vamos falar sobre o microquimerismo. Pesquisas recentes indicam que todas as pessoas hospedam células originárias de outro indivíduo geneticamente distinto, e essa situação é chamada de microquimerismo. Essas células são recebidas da mãe no útero durante a gestação, e mulheres que engravidam retêm células vindas do feto. Então, isso que é o microquimerismo, uma mistura de células de uma pessoa no interior do corpo de outra. As células adquiridas podem persistir por décadas e passar a residir nos tecidos, tornando-se parte integrante dos órgãos. Em alguns casos, o microquimerismo pode contribuir para um ataque imunológico e, em outros, pode ajudar o organismo a se recuperar. Por isso que ele pode contribuir tanto para a saúde quanto para a debilitação da pessoa. Em pesquisas médicas, identificaram células maternas em adultos com sistema imunológico normal, incluindo uma pessoa de 46 anos. Por causa disso, os cientistas ficaram intrigados com o tempo que essas células transferidas conseguiram sobreviver, porque a maioria das células tem certa expectativa de vida e depois morrem. Foi então que descobriram que algumas das células imigrantes eram células-tronco, ou suas possíveis descendentes, e através de outros experimentos, essa ideia foi reforçada. E as células-tronco são aquelas capazes de se dividir indefinidamente e dar origem a uma variedade expressiva de tipos de células especializadas, como as que constituem o sistema imunológico ou o tecido de um órgão. Lee Nelson, da Universidade de Washington, faz estudos sobre o microquimerismo e diz algo bem interessante, que considera as células-tronco transferidas e outras tantas semelhantes a elas como sementes espalhadas pelo organismo que acabam se enraizando e se tornando parte da paisagem. Ou seja, as células-tronco ou suas descendentes acabam permanecendo por muito tempo no organismo até que se torna parte dele. E uma curiosidade é que o microquimerismo é derivado da palavra quimera, uma criatura mitológica que era parte leão e parte serpente. Micro apenas significa pequeno, e por isso é uma pequena quantidade de células, ou DNA, que veio de um indivíduo geneticamente diferente. Olá, meu nome é Júlia Matos, discente de saúde coletiva, e irei falar um pouco sobre o microquimerismo materno. Do ponto de vista biológico, o microquimerismo seria um ser com células procedentes de distintos indivíduos. Esse efeito ocorre no ser humano em uma relação materna entre a mãe e seu filho durante a gestação, que, por sinal, é uma relação apaixonante e linda que se dá pelo contato através do cordão umbilical, onde é passado compostos químicos, neuropeptídeos e também as células. Com relação aos neuropeptídeos, eles têm seu papel relacionado com os laços afetivos produzidos entre o feto e a mãe, porém, podem ser relacionados com problemas no caso de, por alguma razão, a mãe tem uma sensação de rejeição durante essa gestação. Se tratando das células, essas que estão circulando pelo cordão umbilical do feto até o corpo da mãe e depois permanece no bebê durante toda a sua vida. Por esses motivos, essas células são mais fetais e por isso são muito potentes no sentido de que elas se podem especializar em numerosas células distintas com diferentes funções. Ou seja, os microquimerismos que podem estar em muitos órgãos como coração, fígado, baço, pulmão, entre outros de uma mãe, podem ultrapassar as barreiras hematoencefálicas e ser introduzida no cérebro do feto. Lembrando que no cérebro de uma mulher adulta também existem células recebidas de sua mãe ou de outros fetos, caso tenha ficado grávida outras vezes, através do cordão umbilical. Tratando-se então um pouco mais a fundo sobre essas células, qual seria o papel dessas células que são passadas? A função dessas células, como foi dito, é algo muito potente, e em um estudo com ratas foi visto que quando existe um dano ou uma ferida na mãe ou no bebê, as células provenientes de ambos servem como amparo, porém podem ser prejudiciais em outros casos. Pelo lado negativo, essas células maternas podem contribuir para doenças autoimunes,
ou seja, onde o sistema imunológico comanda ataques contra os tecidos do próprio organismo, como, por exemplo, temos as células que atuam na dermatomiosite juvenil, DMJ, uma doença autoimune que afeta principalmente pele e músculos. Tratando-se da contribuição positiva, existe um meio de colaboração um pouco diferente para a síndrome de lúpus neonatal, que tem sua origem na atividade destrutiva de certos anticorpos que atravessam na circulação da mãe para a do bebê em desenvolvimento. Existem indicações que relatam que esses anticorpos se hospedam no tecido fetal e a partir daí podem colocar o recém-nascido sob risco de vários problemas, chegando a um mais sério como a inflamação no coração. Embora as mães desses bebês afetados sejam portadoras do anticorpo causador da doença, geralmente seus filhos nascem saudáveis e elas também possuem uma vida saudável. Isso pode ser causado por células do músculo cardíaco derivado da mãe sobre o feto. Isso reforça a ideia de que as células transferidas de mãe para o feto são células-tronco ou relacionadas a elas. Olá, eu vou falar sobre o microquimerismo fetal. O microquimerismo fetal, é a presença de célula fetal na mãe. Foi descoberto por J. Lee Nilsson em meados dos anos 90, antes mesmo de sua equipe descobrir o microquimerismo materno, que é prolongado em indivíduos saudáveis. Falando sobre o microquimerismo fetal, as células fetais podem persistir em uma ampla variedade de tecidos da mulher após uma gravidez ou um aborto, fazendo com que ela se torne uma quimera. Com isso, a presença de célula do feto hospedada na mãe pode causar consequências vistas como doenças autoimunes. As doenças autoimunes afetam mais mulheres do que os homens e se manifestam nas pacientes de 40, 50 e 60 anos, logo após a gravidez. Isso acontece no momento em que estiver encerrando o ciclo de flutuações hormonais, que são responsabilizadas pelas doenças. Ou seja, as células duradouras do feto serão capazes de esperar que essas doenças se manifestem em mulheres que estiverem passando por gestação ou após da gravidez. Além disso, surgiu uma segunda forma de raciocínio, que partiu para a área dos transplantes, que consiste que cirurgiões procuram combinar geneticamente doadores e receptores, ou seja, eles querem certificar de que o leucocitário humano de moléculas das células doadoras sejam parecidas, possivelmente com aquelas do receptor, pois se o antígeno leucocitário de um doador for diferente, o sistema imunológico do receptor rejeitará a parte infectada da célula e o destruirá. Caso contrário, se a célula de um doador não for incompatível e acabar conseguindo sobreviver, o transplante poderá estimular uma complicação chamada doença do enxerto versus hospedeiro, que ocorre quando as células-tronco do doador atacam o receptor. A reação dessa doença provoca um endurecimento da pele, a destruição do revestimento do trato intestinal e compromete os pulmões. Sendo assim, esses sintomas da doença são basicamente semelhantes àquelas da escleroderma, que é uma doença considerada autoimune. Assim, as células do feto na mãe talvez integrem o processo que desencadeie a escleroderma em mulheres que estejam passando por gestações. Pois bem, o microquimerismo fetal também pode apresentar efeitos benéficos e nocivos. As células imunológicas obtidas por feto podem reagir por longo tempo contra patógeno que o sistema imunológico da mãe combate com ineficiências. Ou seja, a célula do bebê pode fortalecer a resposta imunológica da mãe. Elas também podem restaurar tecidos conjuntivos, transferindo a célula fetal para a mãe, que pode também contribuir para a doença autoimune, que facilita a resposta imunológica de mulher portadora da doença artrite reumatoide.
Com isso, né, pesquisadores detectaram microquimerismo fetal em órgãos como tireoide, intestinos e fígados de mãe, né, portadora de doença autoimune. E também, né, relataram que células fetais foram encontradas na circulação sanguínea materna, que demonstra, assim, a capacidade de enxerto e sobrevivência ao longo prazo. Com base no microquimerismo fetal, a transferência de células, né, do feto para a mãe foi identificada em câncer de mama, câncer cervical, né, na esclerose múltipla, né, que é o ataque autoimunológico nos neurônios, né, do sistema nervoso central, na erupção polimórfica da gravidez, que é uma doença contínua inflamatória, na artrite reumatoide, né, que é o ataque autoimune nas articulações, na esclerodermia, que afeta a pele, o trato intestinal, né, revestimento do trato intestinal e compromete os pulmões. E os lúpus eritematoso, né, sistêmico, que é o ataque autoimunológico em diversos órgãos. Para finalizar nosso trabalho, passaremos um vídeo curto e ilustrativo explicando sobre como funciona essa ação do microquimerismo na gestação entre mãe e filho. Desde já agradecemos pela atenção e espero que tenha gostado.